Aqui eu vou mostrar 4 coisas que muita gente erra ao fazer o estudo OAB. E se você entender isso e evitar esses erros, com certeza você terá 99% mais chance de passar do que qualquer pessoa que faz essa prova. Isso que eu estou te falando não é invenção da minha cabeça. Isso é baseado nas estatísticas do OAB e também por eu já ter ajudado milhares de pessoas a estudar certo e vencer essa prova. 1. Foque só o que cai na prova do OAB. Isso é algo que eu falo com muita frequência aqui no canal. Pra gente ter um estudo eficiente pro OAB, a gente não precisa tentar revisar o curso de Direito inteiro. Apesar de que muitos cursos que a gente vê por aí terem uma quantidade gigantesca de aulas e parecerem uma pós-graduação de Direito, a verdade é que você não precisa disso se você souber exatamente o que cai na prova do OAB. Tá, Rayane, mas como é que eu sei o que estudar e o que não estudar? Simples. A prova do OAB não consegue cobrar 5 anos de direito em apenas 80 questões na prova. Ela precisa priorizar algumas coisas e deixar muita coisa de fora. Mas o pulo do gato está em entender que o que é importante em um exame do OAB tem muita chance de continuar sendo importante em outros exames também. Se você entende isso, as provas passadas do OAB viram uma mina de ouro para saber o que focar no seu estudo. Inclusive, foi exatamente essa lógica que eu utilizei para tirar mais de 60 pontos na minha primeira fase do exame, estudando apenas 2 a 3 horas no dia. Eu analisei por volta de 10 provas passadas da OAB. E ao fazer essa análise, eu identifiquei assuntos que caíram muito nas provas e outros assuntos que simplesmente não caiu. Então, quando eu foquei a minha atenção e cobri só esses assuntos que eram mais cobrados, o meu estudo ficou super preciso e eu consegui fazer o meu preparo em poucas horas, em vez de passar o dia todo assistindo aulinhas. E essa forma de estudo é tão eficiente que todo exame que sai, eu atualizo a análise que eu faço para os meus alunos. E no exame 45, os assuntos de 66 das 80 questões da prova estavam presentes nessa análise. Então, quem estudou cobrindo exatamente a análise que eu crio, tinha 81% da prova na mão. Aí fica muito mais fácil a gente ver pessoas que vinham de várias reprovações vencendo essa prova. Ou seja, quer estudar melhor que 99% das pessoas? Antes de começar qualquer estudo, foque em identificar exatamente o que é mais valioso estudar. Uma análise como essa que eu fiz, você pode fazer gratuitamente, acessando o site da OAB e baixando as provas passadas. Claro que é algo que vai dar bastante trabalho, mas é um tempo que você acaba economizando, porque fazer todo esse processo já é uma forma de estudo em si. E assim que você termina de fazer uma análise dessa forma, você vai ter uma lista clara daquilo que você realmente precisa focar. Lógico que, se você não quiser criar uma análise assim do zero, vale a pena você dar uma conferida no link que eu vou deixar aqui na descrição. Porque no meu método, você tem acesso à minha análise pronta, tem uma estratégia passo a passo completa para a primeira e segunda fase e ainda tem uma mentoria individual comigo para auxiliar você durante todo o estudo até a sua aprovação. 2. Sempre estude usando a letra da lei. Outro erro que eu vejo constantemente no preparo do exame do OAB é a pessoa fazer o estudo inteiro apenas assistindo aulinhas, sem tocar um minuto sequer na letra da lei. Se pararmos para pensar, isso é a coisa mais insana que existe. Porque a prova do OAB existe para ver se você consegue utilizar bem a letra da lei. Na primeira fase, todas as questões de direito têm base na lei. Inclusive, muitas alternativas corretas são cópias literais da lei, às vezes com alguma alteração. Na segunda fase, você precisa fundamentar uma peça inteira com base na lei e ainda responder questões abertas que também precisam da lei para serem fundamentadas. Então, quando pensamos no estudo para enfrentar uma prova dessas, é super importante usar a lei em todo o preparo e não só ficar assistindo a aulinha de algum professor. Fazendo isso, você vai identificar mais facilmente as alternativas que estão erradas na primeira fase e também vai ter muito mais facilidade em consultar a fundamentação que será necessária para a sua segunda fase. Por mais óbvio que isso pareça, a grande maioria das pessoas simplesmente assiste a aula sem focar na lei. Se você fizer um estudo que utiliza bastante a lei, tanto na primeira quanto na segunda fase, com certeza você vai estar estudando melhor do que 99% das pessoas que tentam fazer essa prova. Inclusive, me diz aí nos comentários se você tem costume de utilizar a lei durante todo o seu estudo ou se você acaba focando só em assistir as aulinhas. 3. Identificar suas fraquezas antes da prova. Um terceiro ponto muito importante para você ter muito mais chance de passar no AB é você identificar as suas fraquezas antes da prova. Muita gente estuda, mas não pratica durante esse estudo. Ou seja, simplesmente vai com a ideia de que conseguiu gravar 100% daquilo que estudou, mas ninguém grava 100% do que estudou. E é justamente por isso que a prática com questões é tão importante. Porque praticando com questões, você vai ter certeza se tem conhecimento para acertar a questão ou não. Se você conseguiu responder bem a questão, ok, tudo certo. Agora, se você teve dificuldade, aí é sinal que você precisa revisar esse assunto novamente. Assim, você não testa o seu conhecimento só no dia do exame. Você testa antes e tem
muito mais chance de estar preparado para o dia da prova. Na minha mentoria, por exemplo, eu digo exatamente o que a pessoa precisa estudar e a ordem que precisa ser estudado. Mas logo em seguida estudar cada assunto, a pessoa precisa praticar com o meu banco de questões comentadas. Porque assim a pessoa só avança para a próxima parte da análise se ele percebeu que ela realmente aprendeu aquela parte da matéria. E, novamente, por mais que seja óbvia a importância da prática com questões, muita gente não faz. Então, se você faz isso, com toda certeza você aumentará muito a sua chance de passar na OAB. 4. Ensaie o dia da prova antes de ir para a prova. Por fim, outra parte muito importante é você simular o seu dia de prova. Eu sou bailarina há mais de 25 anos e sempre que tem um espetáculo ao vivo, eu preciso ensaiar esse dia várias e várias vezes antes. É no ensaio que você vai entender o tamanho do palco, que você vai entender o posicionamento e você vai entender qualquer detalhe que poderia atrapalhar na apresentação ao vivo. E com a prova da OAB não é diferente. No dia da prova você vai ter 5 horas para executar a prova. E quando a gente escuta isso, parece ser muito tempo. Mas quando você está sentado lá resolvendo cada uma das questões, esse tempo passa muito rápido. Se você não faz uma simulação dessa prova antes, você pode acabar se complicando e não conseguindo concluir essa prova nesse tempo. Então, é essencial que antes do dia da prova, você simule essa prova para praticar. Você pode pegar uma prova passada no site do AB, separar 5 horas em um dia de folga seu e sentar em um lugar mais isolado com um timer de 5 horas para tentar fazer essa prova. Fazendo isso, você vai identificar quanto tempo você leva para fazer essas questões, vai identificar se você teve alguma dificuldade em alguma etapa da execução dessa prova e vai conseguir consertar isso antes de ir pro dia da prova de verdade. Tudo que eu disse aqui é algo que parece óbvio, mas às vezes é justamente a falta do óbvio que está impedindo a pessoa de passar. Se você otimizar esses 4 detalhes que eu passei aqui, com certeza você vai fazer um preparo muito melhor que 99% das pessoas e terá muito mais chance de conseguir a sua aprovação, enquanto a grande maioria das pessoas acaba reprovando. Eu espero de coração que essas dicas aqui tenham ajudado você. Se você quiser seguir um passo a passo prático para executar cada uma dessas etapas e conseguir logo a sua aprovação, é só dar uma olhada no link que eu deixei aqui na descrição. Lá tem todos os detalhes de como funciona o meu método e mentoria individual, que em todo exame ajuda muita gente a vencer essa prova estudando menos e melhor. Agradeço imensamente por você ter me acompanhado até aqui e a gente se vê em outros vídeos aqui no canal ou, quem sabe, lá na minha turma se preparando para vencer o exame da OAB. Até mais!